Olá! Sabe como aqueles sites que a gente usa no dia a dia saem do básico e se tornam visualmente incríveis? Bom, a resposta para isso geralmente está em três letrinhas: CSS. Vamos mergulhar juntos nessa linguagem que é basicamente a estilista da web. Para começar, vamos pensar num problema que, olha, quem já mexeu um pouquinho que seja com HTML, com certeza vai reconhecer de cara. Olha só a diferença. De um lado, uma tabela em HTML, ela funciona, tá tudo certo, mas convenhamos, é bem sem graça. Do outro lado, é a mesmíssima tabela, a mesma estrutura, só que com uma cara completamente nova. Parece mágica, né? Mas não é. E é exatamente essa transformação que a gente vai entender agora. Então, a ferramenta por trás dessa transformação toda é o CSS. A sigla vem de Cascading Style Sheets ou folhas de estilo em cascata. O nome pode até parecer um pouco complicado, mas a ideia por trás é bem simples: dar estilo, dar uma cara para o nosso conteúdo. Pensa assim: se o HTML é o esqueleto, a estrutura da página, o CSS é tipo o arquiteto, o designer de interiores. É ele que vai escolher a cor da parede, o tipo de letra, onde cada móvel da página vai ficar. E aqui tem um detalhe super importante, viu? CSS não é uma linguagem de programação. Não tem aquela lógica complexa de se isso acontecer, faça aquilo. Não. Pensa nele mais como uma lista de instruções de decoração. Ele simplesmente descreve como as coisas devem parecer. Ok, para começar a usar o CSS, a gente precisa primeiro entender a gramática dele, que, aliás, é bem direto ao ponto. Toda regra em CSS tem basicamente três partes. Primeiro, o seletor, que é o alvo, o que a gente quer estilizar. Depois, a propriedade, que é o que a gente quer mudar, tipo a cor. E por último, o valor, que é a mudança em su, tipo azul. Olha só esse exemplo aqui. Body é o seletor, ou seja, a gente está mirando no corpo todo da página. Background color é a propriedade, a cor de fundo, e blue é o valor. Pronto, super simples, né? Então, esse body que a gente viu é um seletor de tag, mas claro, existem outras formas de selecionar o que a gente quer mudar. Dá para usar a própria tag do HTML para aplicar um estilo mais geral, dá para usar um ID, que é tipo o RG do elemento, para algo bem específico, ou uma classe, para estilizar um grupo de elementos que tem algo em comum. Beleza, vamos voltar para a nossa tabela de multiplicação e colocar isso em prática. Vamos começar com um passinho de cada vez. Ok, aqui o que a gente está fazendo é bem simples. Selecionando a tag Table e falando para o navegador: ei, coloca uma borda de 1 pixel de espessura, sólida e azul em volta dela. E olha só o resultado, funcionou, né? Ele fez exatamente o que a gente pediu. Mas ainda não é o que a gente queria. A borda ficou só em volta da tabela inteira. As células de dentro continuam sem nada. Então, aqui a gente já percebe uma coisa importante. Uma regra só não vai resolver tudo. O segredo do CSS é justamente combinar várias regras, cada uma mirando numa coisinha específica, para ir construindo o visual final, camada por camada. Ah, e antes da gente continuar com o design, uma dica de organização que faz toda a diferença. Até dá para escrever o CSS direto no arquivo HTML, mas o ideal, a boa prática mesmo, é criar um arquivo separado só para ele. Fica tudo mais organizado, sabe? Estrutura de um lado, estilo do outro. Facilita muito a vida. Certo, primeiro passo. Vamos colocar uma borda mais grossa, de 5 pixels e vermelha, em volta da tabela toda, para criar uma moldura bem definida. Agora, vamos mexer nas linhas. A gente seleciona todas as TRs, que são as linhas da tabela, e define uma altura de 50 pixels para elas. Isso vai dar uma boa respirada para o conteúdo. E agora vem o pulo do gato, a parte que realmente transforma o visual. A gente vai mirar em cada célula individual ou TD. Primeiro, cor de fundo preta e texto branco. Isso já cria um contraste muito legal. Depois, vamos alinhar o texto no centro. A fonte, vamos usar a Georgia, com um tamanho maior para ficar mais legível. E por fim, definimos uma largura fixa para cada célula. E aí está. Combinando essas regrinhas, a gente saiu daquele HTML super simples e chegou num design bem mais moderno e organizado. É uma transformação visual completa. Esse exemplo, apesar de simples, mostra o poder fundamental do CSS. A gente mudou completamente a aparência da tabela sem precisar mexer em uma linha sequer do HTML original. E essa é a grande lição. A ideia é essa: o HTML cuida do que é o conteúdo, da estrutura, e o CSS cuida de todo o resto.
toda a parte visual, a experiência de quem está vendo a página. CSS é, no fundo, uma ferramenta de experimentação. E a questão que fica não é só o que mais dá para estilizar, mas sim como o design pode mudar a forma como a informação é percebida. Fica aí uma reflexão para a próxima vez que alguém se deparar com um site visualmente incrível.